A partir de agora, você passa a ouvir o programa De Volta à Palavra Original, Igreja Tabernáculo da Fé. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando contemplo a luz do sol no horizonte, por trás dos montes vejo o dia amanhecer. A passarada no cantar em alvorada, anunciando um novo dia em seu viver. Obra divina, criação da natureza, são as belezas vegetais que a terra tem. Deus construiu uma riqueza mais que esta, são as delícias da Nova Jerusalém. A nova terra é uma pedra preciosa, seu arquiteto é o sublime construtor. Criou a selva com seus rios e cascatas, da luz da vida é o eterno Criador. A esperança é nesta terra gloriosa, é um paraíso angelical dos sonhos meus. Não pode haver outra tão linda igual àquela, pátria querida feita pelas mãos de Deus. A escritura que foi lida se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao versículo 35. As escrituras nos têm afirmado que, através de todas essas coisas que observamos, estamos vivendo nos últimos tempos e que Deus possa nos ajudar a aproveitar este tempo que temos para nos consertar, para retornar a Cristo, porque é esta geração em que estamos vivendo espera consciente ou inconscientemente a volta do Senhor. Jesus, citando a parábola da figueira, disse que a geração que visse a figueira brotar não passará esta geração em que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Nós falamos isto baseado nas Escrituras. A geração que visse a figueira brotar não passaria.
A figueira se refere a Israel. Não passaria geração que visse a figueira brotar, seus ramos tornando-se tenros. A figueira é um tipo, representa Israel. As árvores são os gentios. A figueira iria brotar. As árvores iriam dar os seus frutos ao mesmo tempo. Não era propriamente aquela geração que Jesus estava falando que não passaria, mas sim essa geração que visse a figueira brotar, que visse Israel tornando-se uma nação independente. Jesus nunca disse o dia nem a hora, mas ele deixou os sinais da sua vinda. Lançando mão da mensagem do profeta desta era, a mensagem Segunda Vinda de Cristo, pregada em 1957, em uma viagem a Bombay, na Índia, uma grande campanha missionária, em um grande culto, onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, Mombrana contando a viagem missionária à Índia. Ele diz: veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, a ir para o campo. Agora, na Índia, suas cercas não são como as nossas. Eles não têm cercas de madeira. Eles têm grandes muros de pedras, as quais são construídas altas. Notamos que todo gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. Os gado, as ovelhas, os bois ficaram andando em círculos. A natureza é uma Bíblia aberta. A natureza prega para os seres humanos. É uma Bíblia aberta para todos os homens e as mulheres. O gado saiu daqueles muros, daquelas sombras onde eles ficavam. Os passarinhos abandonaram seus ninhos, onde eles estavam, onde eles ficavam, na sombra dos muros, e foram para o meio do campo. E não voltaram. Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram. E o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Então, no dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra. E ainda mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Mas no terceiro dia, o gado tornou e os passarinhos voltaram às cidades. Os gados haviam abandonado a cerca, a sombra, e ido para um lugar aberto. O gado havia abandonado, saído daquela sombra organizacional que foi organizado pelos homens, aquelas cercas, aqueles muros. Isso é uma Bíblia, isso prega para os homens de hoje. Sair do meio deles. Sair porque a queda será grande, avassaladora. Isso foi o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Caiu a grande Babilônia.
Notem, naturalmente, se algum animal ficasse ali, se os passarinhos ficassem ali em seus ninhos, eles seriam esmagados. Os muros despencariam sobre eles e eles naturalmente seriam esmagados. Exatamente. Veja, isso não é o que diz o anjo em Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, nem incorra nas suas pragas, para que não sejam esmagados por suas muralhas, para que não sejam mortos, para que vocês não sejam amassados, esmagados pelas muralhas onde têm descansado, nesta sombra. O anjo chamando um povo, não qualquer povo, uma voz chamando um povo, mas não qualquer povo. A voz diz: sai dela, povo meu, povo de Cristo. Sai das organizações, para que não incorras em seu pecado, porque grande será a sua queda. Deixem o conforto, as sombras, porque aquele dia está às portas, a coisa está ruindo, está desmoronando. E notem que o gado não voltou, nem os passarinhos voltaram, e os homens não viram, não observaram aquilo, e voltaram normalmente às suas vidas. E no outro dia, um novo terremoto. No outro dia, uma nova catástrofe atingiu. Os passarinhos não foram esmagados pelas pedras, nem o gado. Eles ficaram lá no sol, abandonaram aquela sombra para não serem mortos. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos, mas eles voltaram. Lá na Índia, eles têm a vaca como uma coisa divina. Alguma coisa mostra que há uma advertência na natureza. Alguma coisa mostra que a natureza está a advertir o homem. Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação, toda a natureza geme e está juntamente com dores de parto. Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Os passarinhos e os animais parecem possuir mais inteligência sobre Deus do que o homem, o qual ele criou a sua imagem e semelhança. E quando os homens blasfemavam, Deus avisou para estas pequenas criaturas da terra, e elas caminharam indo para longe dos grandes muros, ou eles seriam mortos, amassados nas fendas por aquelas pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Oh, isso são sinais de sua vinda. Oh, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares, pestes e todas aquelas coisas de que Jesus falou estão aqui. No meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor, que está próxima. Ele ainda fala com os passarinhos, fala com os animais, que avisam que vem um terremoto, que vem um julgamento sobre esta terra. Jesus disse em seu discurso ao seu povo: aprendei a parábola da figueira e de todas as árvores.
São Lucas capítulo 21, versículo 29. E quando virdes essas coisas acontecendo, sabeis que está próximo o tempo. Mateus 24, 32 ao 33. Reparem o que é a figueira. É Israel, a nação judaica. As folhas brotando. As outras árvores frutificando. Deus ainda fala com os passarinhos, enquanto os homens blasfemam, enquanto eles blasfemavam, os animais entravam na arca. Enquanto os homens descriam da mensagem do profeta Noé, enquanto blasfemavam de Noé, enquanto blasfemavam da arca, eles não estavam blasfemando apenas de Noé, eles estavam blasfemando de Deus, da palavra de Deus enviada ao profeta. Enquanto eles blasfemavam, os animais iam entrando para dentro da arca. Isso deveria prender a nossa atenção, isso deveria nos sacudir a alma de um homem eleito, de um homem que se diz cristão. Enquanto os pequenos pássaros, enquanto os animais iam entrando para dentro da arca, o homem estava blasfemando contra Noé. Que coisa grandiosa! Que coisa que nos deveria levar, nós que nos chamamos cristãos, a entrar no abrigo que é Cristo Jesus, a entrar neste refúgio. Os animais fugiram das grandes coisas, das grandes catástrofes. Oh, sim, é um grande dia que nós estamos vivendo agora. A vinda do Senhor se aproxima. Olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Quando virdes estas coisas acontecer, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, sem que a figueira brote, sendo o povo judaico, e as outras árvores sendo gentios, as denominações gentílicas que floresceram em grandes movimentos de avivamentos. Os maiores movimentos têm acontecido desde o dia dos apóstolos. Aí não foi a igreja gentia que teve o avivamento, foi a igreja judaica. Lá no tempo dos apóstolos, em Atos 2. Porém, agora, nos últimos 10, 12 anos, a igreja gentia tem tido o maior avivamento da história. Isso foi pregado em 1957. Podemos pensar no avivamento de Lutero. Sim, foi um grande avivamento, porém aquilo só aconteceu na Alemanha. Podemos pensar no avivamento de John Wesley, porém aquilo aconteceu na Inglaterra e sobre algumas poucas colônias britânicas. Nunca teve um efeito global. Porém, este avivamento que estamos vendo, isto é um avivamento do sobrenatural que está sendo realizado. E tem percorrido toda a terra, os mares, tem percorrido todo o mundo. Então, espalhando e fazendo crescer este avivamento, até que dezenas de milhares de vezes de almas foram nascidas de novo para dentro do reino de Deus. Isso são as árvores dando seus frutos, frutificando, a igreja gentia frutificando, as denominações deram os seus frutos, e aquele sistema secou-se e a vida entrou no grão novamente. Você, lavrador, agricultor, sabe disto. Quando aquilo produz o grão, a vida entra no grão,
aquele sistema seca como um trigo no campo. Ele vai crescendo, ele vai brotando, ele é verdinho, ele tem vida nele. Mas quando produz uma semente de trigo original, da mesma que caiu na terra, aquele sistema pela qual passou a vida se seca, para que o grão possa amadurecer. O sistema que deu a vida está morto, está seco, e agora novamente a vida foi retirada do sistema, e a vida voltou para o grão, voltou para o original. Não ficou na raiz, não ficou no talo, não ficou na casca, mas voltou para o grão original. As denominações deram seus frutos para a mensagem, para que os frutos, para que o grão pudesse amadurecer através do sol. Oh, isso é luz no entardecer. Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. Viveríamos em um tempo de escuridão, disse o profeta Zacarias, em um tempo de entardecer, em um tempo de crepúsculo, mas haveria luz neste tempo. Haveria uma luz para guiar os eleitos de Deus pelo caminho correto, para trazer o povo a uma restauração. Deus não traz um julgamento ao mundo sem antes advertir o mundo. Deus não trouxe um julgamento no mundo do tempo de Noé sem antes advertir o mundo que estava vindo um dilúvio. E ele advertiu através de seu profeta, o velho Noé. E os homens blasfemavam de Noé. Nós temos nossas organizações, nós temos a nossa ciência, não vai chover, isso não é dessa maneira. E os animais entrando na arca. Não foi diferente antes da primeira vinda de Jesus. Quando ele veio em sua primeira vinda, ele advertiu o povo através de um profeta chamado João Batista. Veio, como disse Jesus em Mateus 17, em espírito e em virtude de Elias, advertindo o povo, mostrando para o povo que o Messias estava ali, pregando, preparando o caminho, como disse o profeta Malaquias no capítulo 4 de seu livro. Mas quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito? Talvez os judeus, aqueles homens fariseus que tinham o Antigo Testamento, disseram: João Batista, nós temos aqui o Antigo Testamento, aqui está o nome de Abraão, aqui está o nome de Noé, aqui está o nome de Moisés, mas cadê seu nome aqui na Bíblia? Onde está aqui seu nome? Porém estava ali em Malaquias, no capítulo 4, e demais escrituras. Voz do que clama no deserto, preparai caminho, Malaquias capítulos 3. Ele estava ali em Malaquias 3, em Malaquias 4, convertendo a fé dos pais de volta à fé dos filhos. Oh, isso deveria prender a nossa atenção. Que coisa! E eles não sabiam que o Messias estava ali. O povo não sabia que o mundo ia ser exterminado por um dilúvio. Não criam naquilo. Muito embora esperavam aquilo, mesmo inconscientemente. Sodoma e Gomorra não sabia que aquela seria a última noite que eles estavam vivendo, a última hora. Deus estava tratando com Ló e sua família, tirando eles de dentro de Sodoma, de Gomorra. E os homens continuaram agindo normalmente, e aquela era a última noite deles, o juiz estava a caminho. Nenhum antediluviano sabia que aquele seria seu último dia. Não sabiam. Os que zombavam não sabiam. Os que zombavam de Noé, os que zombavam até mesmo do comportamento dos animais entrando na arca, eles não sabiam que o juízo estava vindo. Mesmo Noé avisando. Quantos entraram na arca?
Você pensa que o mundo sabe? Que o juízo está vindo? Oh, se soubessem, se tivessem consciência disto, sairiam correndo de suas muralhas, de suas organizações e viriam a Cristo. Abraçariam a mensagem do último dia. Fariam como o homem que achou o tesouro no campo e para comprar, vendeu tudo que tinha para comprar aquele pedaço de terra, para comprar aquele campo, porque sabia que tinha um tesouro enterrado ali. Comprar aqui é sofrer por Cristo. Se o homem soubesse o tesouro que está em Cristo, ele deixaria seus sistemas, suas organizações, seus maus hábitos e abraçariam a Cristo, sofreriam por amor de Cristo. Lá no Egito, mesmo os egípcios vendo o sangue nas portas do povo de Israel, eles zombavam, criticavam, escarneciam, mas aquela noite passou ali o anjo da morte. E os zombadores, os que não creram, os que não acreditaram na palavra do profeta Moisés pereceram porque não estava debaixo do sinal. Antes de Deus enviar a praga ao Egito, ele enviou um profeta chamado Moisés. Para não incorrer naquelas pragas, tinha que obedecer a palavra do profeta. Quem não quisesse perder os primogênitos tinha que passar sangue na porta, era a palavra do profeta. Paulo advertiu que nos últimos dias também teriam escarnecedores, zombadores, até mesmo da mensagem, segundo Timóteo capítulo 3, também 1 Timóteo capítulo 4. Quantos estavam debaixo do sinal? Quantos estavam debaixo do sangue do cordeiro lá no Egito? Quantos entraram dentro da arca? Quantos vieram para Cristo? Veja que coisa, estamos olhando para Cristo e vendo suas obras, mas quantos têm entrado em Cristo, para que se cumpra a palavra, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, a minha palavra estiverdes em vós. Temos que ter a palavra dele em nós, para assim nós estarmos nele, aceitar a advertência profética. Ou ficaremos de fora da arca, ou ficaremos de fora do sinal, ou ficaremos nos muros organizacionais e morreremos esmagados por este grande terremoto que se aproxima. Senhor, nosso Deus e Pai, que estas palavras sejam seladas dentro de cada um nesta hora, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Se dores, desesperos e tristezas quiserem atingir teu coração, lembras que tu tens uma esperança no poder glorioso da oração. Olha pra cima, tens fé em Jesus. Não desanimes, carregue a tua cruz. Jesus, sendo santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Ouvintes, a Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baicher, número 2288, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Os nossos cultos são terça-feira, sábado e domingo, às 18h30, e domingo pela manhã, às 9h. Volte a nos ouvir de segunda a sexta-feira, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir, com fé
no Filho de Deus, a fé que Cristo vence e o tens mundo. fé. Ele venceu, tu vencerás. Olha pra cima, tens fé em Jesus. Não desanimes, carregue a tua cruz. Jesus sendo santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou.